Os fatores que mais influenciam a transpiração das plantas são intensidade luminosa, temperatura, umidade de ar, quantidade de CO2 na atmosfera e quantidade de água no solo. Primeiro, intensidade luminosa. A luz influencia a fotossíntese e a quantidade de açúcares produzidos. Se as células estomáticas tiverem uma grande concentração de açúcar, podem receber água por osmose, o que as torna túrgidas, fazendo abrir o estiolo. Em geral, uma maior intensidade luminosa leva também a um aumento de temperatura da atmosfera. Segundo, temperatura. A temperatura elevada faz as plantas transpirarem mais e, em casos extremos, as plantas até podem secar por terem perdido muita água. A maioria das plantas abre os estomas durante o dia, quando há mais luz e calor, e fecha-os de noite. Terceiro, umidade de ar. Quando o ar é muito úmido, tem grande quantidade de moléculas de água, pelo que não há gradiente de moléculas de água entre o ar e o mesófilo das folhas. Logo, sai menos água através do estômago. Ao contrário, se o ar está seco, com poucas moléculas de água, perdem-se mais moléculas de água do mesófilo da folha para o exterior através do estômago. Quarto, quantidade de CO2 na atmosfera. A fotossíntese usa o CO2 que entrou pelos estômagos e chegou ao mesófilo. Sempre que houver falta de CO2, a planta abre os estômagos para absorver o CO2. Quinto, quantidade de água no solo. Segundo a teoria de adesão, tensão, coesão, a água perdida pelas folhas é reposta pelo xilema da folha, criando-se uma coluna de água em tensão no feixe de xilema até a raiz. Quando não há água no solo, a raiz não pode absorver água. Esta falta de água faz a planta fechar os estômagos. Muitos destes fatores estão relacionados entre si, atuando em conjunto. Por exemplo, a elevada luminosidade está muitas vezes associada a um aumento de temperatura. O aumento de temperatura também provoca a evaporação da água que existe no solo. A soma da evaporação e da transpiração chama-se evapotranspiração. Assim, a elevada temperatura reduz a quantidade de água no solo, pois aumenta a evaporação ao nível do solo e aumenta a transpiração pelas plantas.